Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no Beleza na Lata para falar hoje de um tema extremamente importante para os profissionais da área da saúde estética e eu vou te colocar para refletir. Você deixa a sua clínica completamente regularizada de acordo com as normas da vigilância, faz curso, aprende a aplicar as técnicas minimamente invasivas de forma muito importante. E será que você sabe ou você está preparado para a resolução de algumas complicações? E é pensando nisso que eu, doutora Cristiane Sonsini, estou aqui com ela, doutora Gi Garcia, e preparamos um tema muito especial sobre hialuronidase. Gi, vamos contribuir com os nossos colegas, né? Oi, Cris, tudo bem? Tudo Oi, bem? pessoal, tudo bem? Para todos que têm clínica, a dica obrigatória é ter a hialuronidase. Muitos podem estar pensando assim, Gi, eu não vou ter intercorrência, eu sei fazer a técnica, eu uso cânula, eu faço tudo direitinho, eu não vou ter intercorrência. Muitas vezes a intercorrência não é sua. Pode algum paciente te procurar dizendo, olha, eu possivelmente estou tendo uma necrose, eu possivelmente tenho uma complicação. E você vai acolher esse paciente. A gente fala que não é nem atender nesse caso, é acolher o paciente. Alguém que está insatisfeito com algum nódulo, algum plano incorreto, alguma outra intercorrência não tão grave, mas que tenha em questões de correção, porque agora tem muita gente fazendo isso, né, Cris? Essa questão dessa reversão de excessos de preenchedores. Então, é uma nova técnica que a gente pode usar e não é cara, não é difícil de usar, mas tem dicas para se utilizar com segurança, e isso é importante. Então, obrigatoriamente, é bom que todos tenham. Mesmo que as pessoas vão comprar e falam assim, eu vou guardar e um dia vai vencer e eu vou jogar fora. Faça isso, mas tenha. Igual o pneu, Gi, o step. É igual o step. A gente torce para não usar, né? Ele até vence, a gente fica trocando, mas numa necessidade nós estamos preparados para resolver, verdade, né? É o nosso extintor de incêndio também, né? Também, É isso aí. E não é caro. É algo que a gente tem que ter. E me fez refletir sobre os episódios que a gente vem falando anteriormente, sobre a questão de segurança e a questão de gestão de clínica, né? Eu entraria com esse produto para gestão, sabe? Porque você é a pessoa que pode atender intercorrências, você é a pessoa que as pessoas procuram quando tem um problema grave e a pessoa que confia. Então, eu vi até a reportagem do Naldo, que quase perdeu o nariz, né? E aí ele fez uma entrevista dizendo, olha, essa doutora salvou a minha vida, porque eu poderia ter perdido meu nariz, não só a questão de estética, mas eu trabalho com música, e isso ia mudar tudo na minha vida. Então, achei bonito, sabe? E olha, como não é difícil você ter isso na clínica, né? Olha a importância disso. Então, o tema é muito importante. Muita gente não acredita na importância disso e a gente vem toda vez falar, olha, abre a tua gaveta e usa o que você tem. Olha quanto recurso você tem na gaveta e não está usando, né? Como foi o caso do episódio que a gente falou da toxina botulínica para a questão de suor, né? Então, olha quanta coisa a gente tem e não usa. Esse é mais um. Olha quanta coisa você pode fazer e utilizar dentro da sua clínica. Abrir a gaveta e tem mais um recurso lá. E que recurso que salva, né? Salva. E às vezes, Gi, a gente fala muito de intercorrência, de necrose, mas é possível que às vezes o paciente não gostou do volume que ficou, ele quer diminuir um pouquinho, ou o ácido hialurônico, por ser higroscópico, começou a atrair mais água, dando uma bolsinha na olheira, né? Ou a pele estava muito fina e o produto deu uma migradinha, ficou mais superficial. Às vezes, no dia da aplicação, o efeito pós, que é um inchaço, enfim, mas é bonito, passa-se aí uns 7 a 14 dias. Ainda tá bom.
e que depois desses 14, 15 dias, quando o tecido acomoda, é que os resultados finais começam a aparecer. E pode ser que essa resposta, esse efeitinho adverso, né? Não é uma intercorrência, mas é um efeito adverso. Essa resposta ruim de um acúmulo de líquido onde não está tão legal, né? Ou um volume que não ficou tão bom para aquele perfil, a pessoa não acostumou, ou colocou um volume um pouquinho a mais e está comprimindo alguma estrutura anatômica causando dor, né? E tem aquela questão emocional também, porque às vezes algum familiar fica falando, ah, sua boca ficou muito grande, ou o paciente não está acostumado, enfim. A hialuronidase, ela resolve problemas mais severos, mas também ela serve para pequenos ajustes no resultado da naturalização, que a gente chama de harmonização, mas hoje a gente já fala naturalização, né? E como você falou, achei bem legal a questão de cada vez mais as pessoas estarem reduzindo os produtos que foram aplicados, né? Então, às vezes, uma harmonização que não ficou tão harmoniosa, né? Quer dizer, ficou um exagero, é possível ir contornando, melhorando essa situação para que se refaça, né? Para se harmonizar de uma forma diferente. Partir do zero, estruturar essa pele, usar ultrassom microfocado, né, e bioestimulando para depois entrar com os preenchedores, né? Em alguns casos, o excesso é tão grande de preenchedor, por exemplo, no lábio, que eles fazem uma extração manual mesmo, retira esse produto manualmente. A extrusão, né? A extrusão. Faz um pertuito e vai apertando assim. E tirando esse excesso dessa forma. Na região de olheira, como você falou, a gente vê muito esse nódulozinho formado, incomoda, a pessoa começa a ter essa perda textual, começa a aparecer, fala, poxa, eu não gostei isso aqui me incomoda, essa bolinha, né? Eles costumam falar um nódulozinho. De produto. E aí é possível tirar com uma quantidade bem pequena. A maioria dos casos que chegam para o profissional, muitas vezes não foi esse profissional que fez. Ele vai corrigir essa simetria, ele vai harmonizar novamente. Então, nem sempre o profissional pensando, eu não vou ter isso na minha clínica porque eu não vou utilizar, porque eu não vou errar. Porque não vai usar bastante, mais do que imagina, né, Cris? Mais do que imagina, porque ou o profissional que fez não deu suporte, ou o paciente não quer voltar lá, porque voltar lá significa tirar para refazer e ele não quer refazer com o mesmo profissional, né? Juridicamente, eu acho que tem que ser muito repensado a questão de você colocar a mão onde o outro colocou e o paciente não ficou satisfeito. Porque o paciente, ele pode acionar você juridicamente também, dependendo da forma com que você atua, se não ficar tão bom e se a gente e se o paciente entender que a insatisfação ficou pior, né? E muitas vezes isso vem uma bola de neve. Então, corrigir situações, né? Que foram problemas causados por outros profissionais. Você tem que ter uma habilidade não só técnica, mas um feeling muito grande para tentar sacar qual é o paciente que não vai te trazer problema nesse sentido. Porque senão ele aciona todo mundo judicialmente. Ele aciona o que fez primeiro, o que tentou remover e não ficou bom, porque ele imagina que a hialuronidase não tem risco de saúde alguma e que a hialuronidase vai fazer ele ficar harmonizado, natural. Ele não entende às vezes que vai tirar tudo, que vai voltar pior do que estava antes, que vai ficar uma perda de volume importante, que pode ficar assimetria, né? E para corrigir a assimetria, você tem que ir colocando de pouquinho em pouquinho produto. O paciente às vezes não tem essa paciência, né? Então, é uma possibilidade da gente ter mais pacientes quando você sabe resolver o problema e você resolve de uma maneira bem eficaz, eficiente. E pode virar um problema para você se você tiver um paciente que não tem a compreensão do processo. Se ele não entender que o processo não foi gerado
por você que está tentando resolver, que está tentando ajudar, às vezes você quer ajudar uma pessoa que não está muito emocionalmente preparada para receber esse tipo de ajuda. Eu acho que no caso, quando a gente tem uma oclusão vascular, que pode levar a uma necrose tecidual, e aí você atende esse paciente dizendo, olha, é urgente, não é? Aí tudo bem, aí eles entendem bem. No caso de você fazer uma reversão, tirar um pouquinho, tudo pode ficar um buraquinho ali. Porque ele estava preenchendo alguma coisa. Aí você tirou, fica um buraquinho. E aí fala assim, poxa, você tirou demais. Aquela ideia de não era assim que eu queria. Que a hialuronidase vem, degrada elastina, degrada o colágeno, degrada não. Ela não degrada nada mais, ela só degrada o ácido hialurônico. Isso. Então, é importante explicar isso para o paciente também, porque às vezes aquele preenchedor está ali porque ele está preenchendo uma depressão. E aí vai aparecer novamente essa depressão. Então, é importante, exatamente o que você está falando, muito bem conversado antes. Não quando a gente fala de um risco de uma necrose tecidual. Aí a emergência a gente pode atender. Muitas vezes, a pessoa está longe, foi outro colega que atendeu, uma pessoa de outra cidade sim. E aí precisa ser muito rápido, então pode ser até que um entre em contato com o outro para ajudar esse paciente. Mas em questão de tirar um nódulo, uma assimetria, tem uma depressão, então é muito importante conversar sobre isso, porque aquilo que estava antes vai aparecer, né? E tirar devagarinho e falar, olha, a gente vai reverter e depois a gente vai colocar uma outra coisa no lugar. A gente vai bioestimular, não importa o que for fazer depois, tem que explicar muito bem, né? Por conta da assimetria, porque um lado tá bonito, o outro não tá tão bonito assim. Mas tudo depois fica bonito, é uma questão de paciência, uma boa conversa. Já é uma construção, vai ficar né? bonito. Não é que a hialuronidase vai deixar feio. Algumas pessoas têm essa noção de que vai degradar meu colágeno. Vai tirar tudo. Vai tirar tudo. Paguei caro essa boca. Não é, né? Ela vai tirar só o ácido hialurônico e aí você vai dosar o que você quer, quanto você quer tirar. Também, né? Tem essa questão. Bom, às vezes está no plano incorreto, como você falou, não está no plano que eu gostaria, às vezes tem excesso de produto, às vezes a paciente ficou insatisfeita, ou o paciente ficou insatisfeito. É isso, né? Então, aí é muito bem explicado. Bom, eu trouxe uma imagenzinha já falando disso, que não degrada colágeno, nem nada disso, para as pessoas ficarem bem. Você coloca na tela para gente, por favor? Bem simplesinha, bem didática, onde a hialuronidase vai agir, né? Ela faz essa clivagem na estrutura do ácido hialurônico, ela tira essa viscosidade que tem o ácido hialurônico, deixando ele líquido. É isso que vai acontecer. Ela ela cliva essas ligações, então ele fica líquido, ele deixa de ser viscoso. Seria isso, né? Na imagem a gente pode ver muito bem isso, vamos dizer, ele forma água. Muda a molécula, sim. Muda a molécula, tá? E aí, tá muito claro de que a gente não vai mexer em mais nada, é só isso, né? Não precisa ter medo. As intercorrências que podem vir a ter, nós vamos explicar mais para frente. Sim. Mas é importante explicar isso para o paciente, né? Aonde a gente vai quiser até colocar, mostrar essa imagem no computador pro paciente é legal. Falar, olha, ele só vai fazer isso, né? É legal falar, pode tirar depois. A hialuronidase nada mais é do que uma enzima, né? ASE, nós profissionais da saúde sabemos, enzima. É uma enzima que vai degradar quem? O ácido hialurônico. E para que essa degradação? Para deixar ela mais fluida, né? Esse material mais fluido. O mais interessante, Gi, é que a hialuronidase, ela foi muito utilizada nos tempos passados, ela não é uma coisa nova, uma substância nova, para a resolução de problemas vasculares. Então, edemas importantes, onde se aplicava a hialuronidase, porque ela tem uma resposta fisiológica vascular. Ela melhora a permeabilidade dos vasos. Então, se usou muito tempo para melhorar essa permeabilidade e descobriu-se que
toda vez que se usava para melhora dessa dinâmica vascular, havia-se uma redução de volume discreto, mas havia por conta da degradação do ácido hialurônico, né? Que está onde? Que está na derme. Então, essa definição ela é importante para a gente entender que, como você falou, ela não vai degradar outras substâncias do tipo colágeno, elastina, mas ela vai degradar o próprio ácido hialurônico da pele naturalmente, porque essa enzima, ela não é focada só no material, né, exógeno, quer dizer, eu peguei um material externo, embuti, né, no material biológico, que é o corpo humano, e aí essa hialuronidase vai só no material exógeno, só no preenchedor. Ela vai acabar destruindo também ácido hialurônico do próprio tecido. O que às vezes o paciente vai reclamar que a pele ficou um pouco mais seca, né, desvitalizada, opaca, sem viço. Daí a importância de toda vez que se aplica a hialuronidase, orientar as questões relacionadas à via oral e tópica de complemento de hidratação, né? Que é uma terapia adjuvante, sabendo que a pele vai ficar seca, né? E é a questão de como se usar corretamente também, né? Não extrapolar a dose. Quanto que você vai usar também, usar um pouquinho, toda a indicação é importante, né, Cris? Lembrando também que ela é produzida ela é retirada, às vezes, de animal. Um testículo bovino, ovino, mas ela também pode causar alguma coisa. Tecido biológico, né? De tecidos biológicos. E ela pode causar alguma reação alérgica, tá? Isso é importante. Ela também pode ser recombinante, né? Existe uma tecnologia recombinante. Mas, enfim, ela pode causar uma reação alérgica. A gente vai falar disso mais para frente, né? Como é que a gente faz para não ter essas intercorrências? Porque depende da concentração que você usa. Então, é muito importante, quando for utilizar a hialuronidase, ter essa noção de que pode causar uma reação alérgica. Numa dosagem um pouquinho mais alta. O que eu li num trabalho de pesquisa que eu achei interessante? Perguntar para o paciente se ele tem alergia à picada de abelha. Vi isso também. Se ele tem alergia à picada de inseto. Olha que interessante, né? Eu falei, olha, é interessante mesmo, porque tem a mesma função, né? Se você for ver. E o veneno, ele não tem uma capa proteica. E a ausência dessa capa proteica faz com que haja uma maior resposta de anafilaxia, né? Então, os insetos, né? Até alguns outros tipos de alergia, como algumas alergias alimentares, predispõem o indivíduo a ter uma reação alérgica severa. E é legal você falar né? isso. Eu li obrigatoriamente sobre, tem que fazer essa pergunta. Essa perguntinha é legal. Na nossa ficha de avaliação, tem em 2 momentos diferentes. Quando a gente pergunta de todo o processo de saúde do paciente, tem lá sobre alergia. E depois, quando a gente vai na avaliação específica, né, de disfunções faciais, pergunta de novo sobre alergia. Por quê? A gente precisa saber se o paciente, se é aquele paciente que já fala, não posso comer nada que eu tenho alergia, não posso usar cosmético que me dá alergia. Você já vê que é um paciente extremamente alérgico, né? E daí, Gi, quando você falou, é bom ter, deixa vencer, melhor, né? Que não use, mas tem que ter ali. A hialuronidase, eles até recomendam que toda vez que você for fazer um preenchimento de maior complexidade em pacientes com essa predisposição, a não ser quando já tem relato de alergia à abelha, por exemplo, né, picada. Mas um paciente que é levemente alérgico, eles recomendam fazer o teste de alergia antes de fazer o preenchimento. Ou a hialuronidase também, dá para fazer um testezinho. O teste de alergia da hialuronidase. Da hialuronidase. Isso. Por quê? Porque caso venha a precisar,
se esse paciente for alérgico à hialuronidase, como é que faz? Uma quantidade maior, né? Tem algum... mesmo cheirinho, né? Então, o cheirinho que a gente chama de cheirinho, vamos dar um cheirinho. Então, hoje já tem protocolos em clínicas que eles só aplicam o preenchedor depois de fazer o teste da hialuronidase. O teste de alergia da hialuronidase. Quando se avalia, olha, vou colocar uma quantidade maior, então, né? Vamos falar um pouquinho de concentrações? Vamos. Já que a gente vai puxando ganchos para a gente não esquecer, não perder. Sim. Né? A concentração da hialuronidase, ela é dita em a unidade, né? UTR. Isso. Né? Então, para clínicas, eu vou te falar o que eu li, tá? Sobre... Seria interessante a gente ter a de 2.000 unidades e a de 3.000 unidades. Eu vou falar e você vai me complementar, tá? Por que 2.000 e 3.000? Porque teríamos as duas. A de 2.000, para quando a gente quer fazer algumas correções, por exemplo, como você falou, a região de olheira, que é uma quantidade pequena, então você vai ter esse tipo de correção. Você usa de 2.000 unidades. Quando você já tem uma quantidade muito grande, que acontece às vezes no preenchimento labial, então se for usar uma quantidade maior, você pode usar 3.000 UTRs. Seria isso, né? Ela vem num vidrinho liofilizado, né? Parece sequinho, a toxina botulínica. Parece a toxina botulínica. Você olha, não tem nada dentro. É isso. Né? Você fala, poxa, então ele vem disposto dessa maneira. Sim. E aí ele vem para ser reconstituído ou ele vem para ser diluído. E isso se faz com soro fisiológico. Correto. Né? Normalmente, mas aí a gente vai seguir muito a recomendação do fabricante, normalmente se coloca 5 ml de soro fisiológico, mas aí o ideal é que siga a recomendação do fabricante. Lembrando que, igual você falou, a gente usa para outras coisas e se descobriu que o uso na estética é interessante e funciona. Então, a gente fala que quando não está na bula, porque não está na bula. Se você pegar a bula, não vai estar lá quanto que você usa para preenchimento labial, quanto você usa para reverter isso, quanto você usa para revascularizar. Não tem, porque é off-label, não está na bula, né? Então, as quantidades e aplicações, você vai medindo dependendo da quantidade que se tem de ácido hialurônico. Seria isso, mais ou menos um resumo. A gente tem diluído 1 para 1, então se eu uso 2.000 UTRs, eu vou colocar 2 ml de soro, né? Tá. E aí, quando a gente vai fazer a aplicação, a gente vai, como a gente brinca, né? O cheirinho é 001, 002, fazendo mini pápulas, dependendo da região, e tem que chegar aonde está o plano de aplicação, né? Então, isso é bem importante. Quanto mais diluído é o produto, menor a chance de dar alergia. Quanto maior a concentração, maior a chance de dar alergia. Então, o de 3.000, né? A chance de dar alergia é altíssima e a gente está falando também de volumes maiores, né? De aplicação. Então, a gente tem usado bastante a de 2.000, diluindo aí 1 para 1, né? De soro fisiológico. Às vezes até um pouquinho mais. Quando o paciente é um pouquinho mais com histórico, né? De atopia, a gente dilui um pouquinho mais e tenta... É melhor fazer mais vezes nesta aplicação do que querer resolver tudo num dia só e causar uma anafilaxia. Por quê? Porque se esse paciente tem reação alérgica e é um paciente muito alérgico e precisa usar, você vai ter que fazer num consultório médico ou num pronto atendimento. Eles indicam fazer no pronto-socorro, num pronto atendimento, com todos os parâmetros ali para reanimação, enfim, né? Aplicação endovenosa, porque mesmo em paciente que não tem histórico de alergia à abelha, picada de abelha ou histórico de alergia, a hialuronidase é uma das substâncias que mais causa reação alérgica dentro da área da estética. Ou seja, ela não foi feita
para usar de rotina. Ela é feita para resolver situações que a gente não gostaria que tivesse acontecido, né? Quando é possível você fazer a extração manual, como a gente estava falando antes, o lábio dá para fazer muito, porque ele fica muito bem localizado. Se for muito Nasal volume, também né? dá, olheira não dá. Né? Não dá. Mas aí você consegue tirar parte daquilo manualmente mesmo, igual você falou, faz um pertute e extrai. E depois vem com Quando mais... é só uma bolinha, né? Quando é só uma bolinha no lábio, e a aí extrusão depois é mais você usa fácil, né? para finalizar a hialuronidase. Mas não na mesma sessão, em outras sessões, né? Sim. Porque aí você já tá machucado, você não vai colocar mais nada por cima. Mas quando a gente tem um fluxo sanguíneo interrompido, naquele momento que pode estar tendo levar a uma isquemia, uma necrose tecidual, a gente vai ter que colocar uma quantidade maior e ter que ser rápido, né? Tem que entender isso de forma rápida. Depois a gente pode dar uma dica de como fazer isso. Próximo episódio a gente como fala é que a gente resolve como as é que a gente intercorrências. consegue burlar um pouquinho isso. E então é muito importante a gente saber que doses a gente tem que comprar, porque já que a gente está falando que tem que ter na gaveta, você vai puxar a sua gaveta, o que vai ter lá e como é que você vai usar, né? Como é que se dilui e tudo mais, e que concentração usar. Outra coisa que eu acho importantíssimo falar, que você pode lançar a mão, você vai fazer labial, você vai ter que usar uma lidocaína, você vai ter que usar um bloqueio anestésico ali, porque dói muito o lábio, né? Quando a gente usar a lidocaína, a indicação seria usar sem vasoconstritor. Quando você tem ali já uma obstrução vascular, importante, né? Porque senão você obstrui mais, você não quer bloquear mais aquilo ali, né? Sim. Então, você usa sem o vasoconstritor, porque a lidocaína já tem uma ação vasodilatadora que é importante nesse caso. Vai usar só para isso? Não vou usar para mais nada, Gi. Eu não vou usar mais para nada. Vai pôr na gavetinha junto ali, porque é seu extintor de incêndio. Né? Então, é importante, quando for compra e coloca junto a lidocaína. Lido, sem vasoconstritor. Isso. O bloqueio quem vai fazer é dentista e médico, né? Sim. E os outros profissionais não fazem o bloqueio. E o mais interessante da lido é que ela também causa uma redução da dor, até porque a hialuronidase queima, arde e dói. A pessoa já está com dor. Então, fazer o procedimento de correção sem dor também é bem indicado, né, Gi? Lábio dói demais, né? O lábio dói demais. Tô eu com os meus papeizinhos aqui para ver se eu lembro de mais alguma coisa. Não, o lábio dói, pelo amor de Deus, como dói, né? Uma outra coisa importante da gente falar, eu tô olhando aqui, bom, as concentrações e o TR a gente já falou, né? Muito importante a gente reconhecer se existe um caso de isquemia que pode evoluir para necrose ou não. Se a gente está diante de um caso de normalidade, onde a gente tem edema e hematoma, porque é comum você fazer o preenchimento, às vezes num volume um pouquinho maior, e você ter um edema e você ter um hematoma pós-procedimento. E aí vem esse paciente até você e diz, olha o que aconteceu, porque eu vi na internet que, olha, que eu posso estar com uma necrose. Tem alguns pontos e alguns sinais que a gente pode falar de importância clínica, que aí a gente vai dizer para esse paciente, pode até mandar foto. Sim. Porque é o que a gente sempre fala aqui, né, Cris? Atenda o paciente para qualquer dúvida que ele tenha. Pessoalmente. Ou pode ser, se é um final de semana, cheguei em casa, estou me sentindo assim. Sim. Faça qualquer atendimento que seja. Manda uma foto para mim, eu quero ver como é que você tá. Manda um vídeo. Aperta, solta, faz os testes. Isso. E é possível. Sim. Esse atendimento é bastante online, rápido e pode prevenir muita coisa. Sim. E tá insegura. Não é algo que dá edema. Gente, dá edema. A gente, quando faz, já fica preocupada. Dá realmente, né? Então, o que é de importância clínica ou não? Pode acontecer do paciente ter mais edema ou mais hematoma do que o normal. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito hematoma. Qualquer coisinha em mim me dá um hematoma. E você reverter rapidamente aquilo por medo,
achando que você pode estar tendo uma isquemia importante ali e não tá, era perfeitamente normal. E aí parece que você passou a ser um profissional que errou a mão, que fez errado, o paciente precisou voltar. Não, e o custo, né? vezes... Porque o paciente vai falar assim, olha, eu investi, como é que fica agora? Aí você que tem que bancar, isso até anotei aqui quando a gente estava conversando, né? Quem paga essa conta, né? Você não pode repassar isso para o paciente. Né? Ah, mas está no contrato, ele sabia que podia não ficar bom e ele teria que pagar pelo produto que eu tivesse que colocar depois. Então, eu oriento que seja por conta, né, do profissional. Faça sem custo. Né? O paciente, quando ele compra, entra no Código de Defesa do Consumidor. Então, ele compra um procedimento. Ah, mas é área da saúde. Mas você pode ter processos relacionados à insatisfação do paciente, né? Com relação a isso. Então, é importante saber a evolução para necrose. Quanto mais rápido for o atendimento, você teve uma isquemia importante, afetou uma região vascular, tem uma isquemia importante naquele lugar. Você, em até 72 horas, consegue reverter 100%. Na maioria dos casos, em até 72 horas, se reverte 100%. Depois, já passa a ter uma perda tecidual importante, onde você vai ter alguma lesão, alguma cicatrizinha ali. Sim. Se reverte também, mas pode deixar uma cicatriz importante. Então, é isso que a gente fala, atenda o paciente. Muitas vezes, aquele vasinho que você pegou estava um pouquinho num plano que você achava que ele estava em outro, ele está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, o plano de aplicação, você errou. Dificilmente acontece, não é raro acontecer se você estiver trabalhando, fazendo, a gente não vai falar de preenchimento aqui, Sim. É seguro, bem seguro, mas pode acontecer, região de lábio e nariz muito, né, Cris? Lábio, nariz e olheira. São as áreas mais complexas, né? Então, assim, o atendimento rápido e com esse recurso, você reverte quase 100%. É importante saber a anatomia, né? Porque para você ter a anatomia e a técnica, hoje tem testes na hora que você está aplicando o preenchedor para você saber se você está no lugar errado ou não, né? Para você chegar a causar uma isquemia, você tem que, das duas uma, ou ter colocado produto a mais e fez a compressão de um vaso, ou você colocou produto dentro do vaso. Uau. Então, você pode causar cegueira e outras questões que a gente vai falar no próximo episódio, né? Então, tudo que se aprende hoje é para evitar uma situação dessa. Como não colocar produto preenchedor dentro do vaso, né? De um vaso sanguíneo, porque aí você vai obstruir mesmo e causar isquemia. Lá você deve receber muita coisa assim na clínica, porque a gente sabe que as pessoas falam assim, você tem um problema, aconteceu um problema com você, procura a universidade, lá tá cheio de professores. Então, eu acho que vocês atendem muita intercorrência lá, porque essa questão de falar, procura a universidade, porque lá estão os professores. Não é? Então, deve chegar muita coisa bastante. Assim, né? E, Gi, mesmo do nosso serviço, até esse ano, nós nunca tínhamos... Final do ano passado, final de 2024, nós nunca tínhamos usado as nossas substâncias, as nossas hialuronidases, todas eram jogadas fora. O que a gente notou do nosso próprio serviço? Não que a gente colocou a mais obstrução, algo assim. A gente está usando hialuronidase agora para paciente com ETIP, que é aquele edema tardio, né? Aí a gente está tendo que utilizar. Então, paciente que fez preenchimento há 2 anos e meio, 3 anos atrás, não estamos tendo explicação. Ficou bem por 2, 3 anos. Aí depois, sempre associado com algum evento imunológico. Fiquei muito doente a ponto de ter uma internação. Ou tomei 2, 3 vacinas ao mesmo tempo e depois da vacina não sou mais a mesma.
nós não somos anti-vacina, nós tomamos vacina também, né? Mas o que a gente nota, né? Os pacientes que vieram de processos de alteração imunológica, ou gripes muito fortes, que a gente hoje não se testa mais. Então, a gente não sabe que gripe forte é essa que o paciente teve. Mas o paciente fala, eu fiquei gripado, eu tive uma sinusite, uma pneumonia, ou tomei vacina. E depois de um mês, começou a acontecer assim. Comecei a acordar com a boca inchada, com o rosto inchado, tá doendo. Aquela região dolorida, avermelhada, né? Vermelhada e inchada, com muita dor e que não passa, né? Então, a gente vai falar no próximo episódio como resolver essa questão do ETIP, né? Mas a gente começou a ter mais paciente usando, com indicação da hialuronidase. E veja, são pacientes que a gente não fez teste de alergia, porque não sabia que ia usar ou não. Eram pacientes que a gente usou pouco produto, né? Nem se preconizava tanto isso na época. Então, hoje a gente até preconiza esse teste. Mas a gente está tendo que usar. Olha, por anos a gente ficou sem usar a hialuronidase. E agora, para resolver esses casos de edema tardio, a gente encaminha o paciente para ultrassom, faz o ultrassom para ver se realmente ainda tem um pouquinho de produto, se é isso mesmo. A gente pede para o médico e indica, né, o porquê de estar fazendo, para ver se não tem uma outra patologia, né, intrínseca ali, se não tem zoster, se não tem uma outra neuropatia, alguma outra questão associada, né. A gente analisa exames de sangue para ver se não tem uma doença reumatológica em curso, alguma coisa aconteceu, né, com esse paciente para ver se não é efeito secundário de uma doença autoimune ou crônica, enfim. Em não sendo e o ultrassom estando todo dentro da normalidade, a gente dá sequência no procedimento do uso da hialuronidase. E que também lá a gente não tem feito a aplicação. Chega, vem e aplica. A não sei quando é a urgência, né? Que aí você tem até 72 horas. Indica-se antes, né? Mas como você falou, uma pessoa até, né? foi vendo, ela te chamou, em até 72 horas a chance de sucesso é altíssima, como você falou, né? Então, se for eletivo, o que é eletivo? No caso da ETIP, doutora, tá ficando inchado e não tá passando. Ou então, no caso que ficou onde eu não queria, né? Eletivo, mas não está evoluindo para uma hipoxemia importante, eletivo significa que eu consigo preparar o paciente. Então, ele vai fazer uso de substâncias que vão controlar a reação da imunogenicidade, fazendo uma prevenção de uma anafilaxia, né? Uma vez que eu vou colocar a hialuronidase no consultório. Então, o paciente tem que estar medicado pelo menos uns 3 dias antes e até 7 dias depois, porque existe uma reação alérgica, anafilática e tardia. Mesmo porque ele já mostra isso. Ele já está mostrando que é alérgico. Ele já está mostrando que tem. Aí você vai colocar mais alguma coisa, mais um alérgeno ali. Não sei se você vai falar agora ou a gente deixa para o próximo episódio das associações terapêuticas, né? Para evitar a complicação da hialuronidase. A gente pode deixar para o próximo, eu acho, porque aí a gente coloca bem detalhado até quantidades, né? Mas eu acho que é muito importante que as pessoas busquem, tem muito artigo científico hoje sobre o assunto. Tem muitas formas de se trabalhar com a hialuronidase. Para que as pessoas pensem nos recursos terapêuticos que ela pode ter, porque é uma enzima terapêutica, se a gente for ver, né? Então, eu acho que é de se pensar, é de se ter, aprender a ter essa conversa com o paciente. Eu acho que tudo que você falou agora foi muito importante, porque prepara a pré-consulta, né? Que é importante, a pessoa precisa entender o que ela está fazendo. É importante até se falar, olha,
qual que é o pós disso? Você não vai comer nada que seja inflamatório. As pessoas até não acreditam muito nisso, a gente sempre fala. Evitar crustáceos, evitar embutidos, é muito importante. A gente já brincou algumas vezes de falar que os antigos diziam que era comida remosa, né? Pois isso, era a comida mais inflamatória, que pode levar... Então, se você já vai aplicar a hialuronidase, é importante até falar para o paciente, olha, você pode ter uma reação. Se bem que essa reação alérgica que a gente vê acontecer, ela é imediata. Então, se vier a acontecer, você já vai ver rapidinho. Mesmo porque a hialuronidase, ela vai agir ali em torno de 5 a 10 minutos. Dá tempo da gente falar de aplicação rapidinho? Não dá? Vamos lá, Dá. vamos. Não, a gente vai puxando o gancho. Olha o tempo, olha lá se o deixar, tempo. o pessoal já está até na caminha assistindo a gente. Né? A gente quer falar tudo, né, Cris? A gente vai lembrando. E é um tema muito importante, é muito né? importante. E a gente gosta de falar essas coisas. Sim. Então, na questão de aplicação, você vai aplicar nesse local que você está vendo, né? E massagear. Importante que se massageie e já vai sentir nessa massagem a dissolução desse ácido hialurônico. Isso vai acontecer rapidinho, coisa de 5 minutos. No caso de isquemia, vai aplicar... Eu tô com uma isquemia no lábio. Vai aplicar no local onde você vê a isquemia e na região no entorno todo. Isso. E se for lábio, no lábio todo. Não é? Não vai pensar... Se for isquemia, isso. Se for isquemia, no lábio todo, né? Se for só na bolinha... No local e só no na entorno. Bolinha. Se for num nódulozinho, se você quiser tirar porque está incomodada com a quantidade, existe uma assimetria, um lado ficou mais que o outro. Então, aí vai olhando e vai tirando, né? Dissolvendo esse produto. Pode ser que você coloque uma quantidade, que é o ideal, né? Coloque uma quantidade pequena, massageie, deixa ali uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, coloca um pouquinho mais, vai massageia e vai olhando se essa reação alérgica ela já não vem, porque ela é imediata, né? O paciente, ele faz uso de medicamentos, né? Antialérgicos, 3 dias antes e no dia tem um reforço. Depois a gente vai falar, né, dessas medicações. E quando é só para remover acúmulo de produto discreto, a quantidade que se é aplicada com o bisel para cima, no plano de aplicação do produto, é mínima. É 0,01, é uma mini papulazinha, né? Então, a quantidade é importante, porque o excesso de hialuronidase a um local que não precisa, então se não for isquemia, não precisa ir com grandes quantidades, né? É bem pouquinho mesmo. Discretinho. Eu tenho até colegas que eu estava vendo postar e dizendo, olha, eu estou fazendo uma reversão, olha como é que tá ficando. Eu, sinceramente, não notei, assim, você não consegue notar, você fala, nossa, mas aonde é? E aí ela aponta, olha, é aqui, eu não gostava muito daquele volume que eu tinha na olheira, é aqui. Porque está discreto. E você vê que tem essa naturalização que você está dizendo, mas é bem discreto. É muito bem feitinho, bem legal. O resultado dela, numa quantidade bem pequenininha. Né? E como essa substância também foi feita para melhorar a reperfusão, né? E melhorar a dinâmica dos fluidos, né? No diferencial pressórico, vascular, ele vai melhorando ali a recuperação e nutrição tecidual nas primeiras horas também, após a aplicação da hialuronidase. A gente, no momento, já começa a ver essa reperfusão. O tecido vai mudando de cor, a gente já vai tendo aí uma temperatura do tecido ficar mais quentinha, porque o tecido fica gelado, né? Quando tem essa isquemia. Então, o resultado é na hora e a resposta alérgica também, né? Lembrando que tem um percentual bem mínimo, mas existe de resposta tardia. Então, o profissional precisa deixar uma prescrição de até 7 dias de antialérgicos, né? E controladores dessa resposta anafilática
para que o paciente não tenha uma anafilaxia fora da clínica, né? Porque é possível, em até 7 dias já é descrito em literatura, né? Legal. E podemos também, Gi, no próximo episódio, falar de teste de alergia. Acho que a gente pode falar no próximo episódio de teste de alergia, como é que faz, e sobre essas intercorrências, né? O que você acha? Eu acho legal. Eu, por mim, eu ficava mais tempo aqui. Laurinha, que câmera que nós estamos agora, linda? Ah, na do meio? Na outra. Ah lá. É isso aí, né, Gi? É isso aí. Para conversar com os colegas. É importante que não se perca o próximo episódio, que tá tudo no papelzinho. E aí a gente anota mais coisa que a gente vai lembrando para passar para todo mundo. Então, fiquem com a gente. No próximo episódio, a gente vai continuar sobre esse assunto. Já dá uma estudadinha aí, já lê sobre... Né, Cris? Já lê sobre o assunto, já corre lá, já pega artigo científico e já fala, opa, esse assunto continua e eu quero estar mais pronta para receber essa informação. E aí, pessoal, próximo episódio, a gente vai falar sobre os testes de alergia, ou seja, a gente vai te ensinar a fazer o teste no seu paciente para ver se ele é alérgico à hialuronidase, e a gente vai falar mais sobre intercorrências, tá? Espero que vocês tenham aprendido, gostado. Deixe aí os seus comentários nas nossas redes sociais. Se você está no YouTube, já aproveita para compartilhar esse conteúdo, teclar no sininho, porque olha só, hein? Próximo episódio está imperdível e você precisa ser avisado assim que a gente disponibilizar o próximo episódio sobre hialuronidase, teste de alergia e as complicações mais frequentes. Um grande abraço, obrigada aí pela sua audiência, por estar conosco, colaborando com os temas que vocês estão pedindo pra gente. A gente prepara, né, Gi? Com muito carinho. Com muito carinho. Obrigada, gente. Te espero no próximo, tá bom? Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau.